Eu fui no Jornal Notícia e fiz um desafio para quem quisesse lutar. Que o jiu-jitsu era a melhor luta, a mais completa, que eram os desafios, né? E uma coisa interessante que pouca gente fala. Faziam 7 anos que não tinham Vale Tudo no Brasil. O Valide era um mau barqueteiro, né, cara? Que ele incendiava, né, cara? Através do Cássio, né? O Cássio dava força pra ele, né? Ele incendiava. E ele foi pro jornal, desafiou qualquer um, não sei o que. Aí tinha a Copa na Astra, né? Lá no Forte, né? Nós reunimos lá a galera nossa e nós fomos desafiar ele lá. Fomos lá dentro do evento dele e desafiamos. O Cássio veio, educadamente. Não, tudo bem, vocês podem... Ele falou sempre, esse merda não tinha que falar nada, tem que falar o quê dos outros? Não sei o quê, babá. Não sei o quê, babá. E não era tipo assim, era só os caras, meu, multidão dele, o campeonato dele, né, cara? Lá dele. Tava eu, o Eugênio, acho que o Ruas tava, o Ruas também tava. Eu, Ruas, Eugênio, Bigu, Denilson, Marcelo Mendes. É isso aí. Fomos lá, chamamos e eles toparam. E uma coisa interessante, nesse campeonato, o Jucão, no meio na minha luta contra o Jucão, ele pegou a americana, quebrou meu braço, eu saí da americana, venci a luta, fui campeão no peso, e os caras invadindo lá o ginásio. E uma coisa interessante, depois de 4 meses eu me preparei e venci o Eugênio. Mas esse dia foi sinistro, porque eu estava com o braço ferrado e teve toda aquela tensão e os caras eram marrentos. Porque aqueles caras eram marrentos, enormes, foram lá e o Cássio foi lá, foi de frente, falou, não, vamos marcar a luta. Entramos lá e parou o campeonato. Aí todo mundo, quando viu aquela galera, já era... Não, na verdade, não é nem por minha causa. Que neguinho tinha bronca, toda era do Hugo. Não, do Hugo, do Eugênio. Porra, minha também, lógico, não vou me tirar o meu... Mas, porra, a do Hugo, que o Hugo era um cara que tinha raiva. O Hugo, ele pode até mudar a mentalidade, mas ele sabe que na época ele não gostava, ele rasgava a camisa, por causa de jiu-jitsu. Tinha essa... Do Vinicinho, rasgou a camisa, não gostava de jiu-jitsu, tinha essa mentalidade. O campeonato parou. E começaram a gritar, jiu-jitsu. Parecia que ia ter um lixamento ali, que era mais de 1000. Foi fazendo uma coisa. E o Hugo, um cara muito valente, e foi lá, o que é, meu? Ele peitou lá, estava fechando o círculo lá, já estava. Não, cara, não, vamos para a sala aqui, vamos conversar, vamos começar a ter uma reunião. Fomos para uma sala, e foi eu, o Carson, acho que o Fábio foi também, o Marcelo foi, e o Valide também, e o Amauri. Não me lembro quem estava, mas acabou que ficou decidido que nós lutaríamos. Ali nesse dia não se tomou, eles aceitaram o desafio e nós aceitamos lutar. Eu não tinha acompanhado essa coisa que o Valide tinha falado, que a melhor modalidade de luta que tinha era o jiu-jitsu ou coisa parecida. Mas como, porra, os cabeças da luta, que eram o Carlinhos, Denilson e Marcelo, eram os caras mais pesados, e se prontificaram a invadir a Copa Nastra, aqui falando que o jiu-jitsu tinha desafiado a luta livre, eu fui e estava de frente como gladiador, estava lá de frente também junto com o time de frente lá, pronto para qualquer coisa, né? Era meu sonho, era lutar, eu queria meu espaço, quando eu estava ainda bem, falei, quero lutar, eu estou disposto a lutar com qualquer um, pô, pode fechar, eu luto com a Mauri aí, falei, o Mauri do meu lado, falei, o Rui é um testemunho que viu ele falar com isso, e o Zé Moraes falou para mim, ô Ruas, eu tenho uma proposta a você, tá? Você luta com, tipo assim, vai me dar um susto. Rickson Gracie, luta de graça. Aí o pai sacaneia ele e fala, luta de graça. Aí então tá, eu vou conversar com ele, vou providenciar essa luta. Então ele pode conversar, porque ele quis me sugestionar. Eu sei que ele quis me sugestionar, me dar medo, botar medo. Eu sei que ele quis fazer. Porque ele falou de jeito, você luta com Rickson Gracie, de graça. Na hora eu nem pensei. Aí ele falou, então vamos fechar essa luta, vou pensar, vou conversar com o Rickson. Mas não deu em nada. E quando eu saí, inclusive eu saí dali, o Oswaldo Alves me chamou, Ruas, porra, então você já fechou comigo. Eu tinha uma luta e isso aí não vai dar nada. Isso não vai dar nada. Porque era a luta da época, isso aí foi tudo para marcar no Grajaú. Que foi tudo para a luta que surgiu o Grajaú. E o Oswaldo falou, Marcos, Ruas, isso aí não vai dar nada, fechou comigo, teu dinheiro no Manaus vai ser bom, tá fechado, sai dessa, e tá. É mesmo, tá fechado, isso aí não vai dar grana, não vai dar nada, isso aí vai ser... E foi, que o Hugo pra mim falou que ia ser uma grana excelente, e ganharam uma merreca. Eu ganhei 10 vezes mais que ele lutando em Manaus. O Denilson ia lutar com o Gouchel, o Murilo ia lutar com o Marcelo Mendes,
eu ia lutar com Belling e Eugênio com Valide. Depois eles passaram pra gente que ia ser uma coisa muito mais sem tá, sem soco, sem joelhada, não precisa ser muito contundente, porque ia passar o Globo 8 horas da noite, né, cara? Em canal aberto no Brasil todo, então não podia ser muito contundente. Pra gente, pra eles não havia muito esse... Na verdade, a regra era outra, né, cara? Fechar, não valia cabeçada, não valia um monte de coisa, entendeu? Na verdade, a luta era para ser empate, não havia vitorioso se não havia local que não tivesse finalização, entendeu? Se da rua passasse um cara da luta livre ou do jiu-jitsu, era porrada na hora. Quer dizer, da transferência da luta, da briga de rua para o ringue, foi somente construir o ringue e botar os caras para brigar. Agora fazer regras ali e regra o tapa, porra, não dá. Ali tinha que ser briga total. Compreende? Regra ali não ia produzir efeitos. Em função de quê? Da própria natureza do espetáculo, entendeu? Agonístico que estaria se produzindo ali. Quer dizer, aqueles dois grupos fortíssimos, compreendeu? Querendo mostrar que era o melhor. Dizer que era melhor o quê? Na técnica? Não. O que era melhor na pancadaria. O Carson fez a avaliação, abriu as portas, chamou, vem cá, vamos dar um treino aqui na academia. Quando os caras foram treinar, falou, opa, Fábio Gurgel, vai, Marcelo, vai. E foi apontando quem iria, que tinha muito mais do que o número que era necessário. Cara, acho que o Carson foi fundamental nesse treinamento, foi ele que tomou responsabilidade para ele de treinar a equipe do jiu-jitsu. E foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade realmente de treinar todos juntos, né? Independente de time, de equipe, poder treinar naquela época com Zé Mário, Libório, Murilo, Valide, toda a equipe do Carson e ter a ajuda do Carlinhos Gracie em alguns momentos, enfim, o jiu-jitsu inteiro, né? Toda a comunidade do jiu-jitsu unida sob a supervisão do Carson foi sensacional, foi maravilhoso. Claro que eu estou falando por mim, né? Foi uma oportunidade única para mim, poder treinar com grandes nomes da época, né? O Fábio Gurgel, o saudoso Marcelo Belling também treinou bastante conosco, e o Valide, o Murilo e os outros atletas, uma infinidade de atletas. Como eu era mais novo, teve um cara que começou nos bastidores a fazer política para ele lutar no meu lugar. Aí quando ele chegou na academia, eu soube da articulação que ele estava fazendo, eu falei, vamos fazer o seguinte, vai sair na porrada eu e tu. Quem vencer essa porrada, vai lá e luta. Aí o cara, não, Valide, que é isso? Porque uma coisa era certa, eu sempre falei muito, mas eu sempre fiz o que eu falei. Eu sempre ia lá e entregava. Essa era a minha diferença, não era marketing, era realmente determinação. O clima foi o melhor do mundo, né? O Fábio se juntou ao Carson, o Marcelo Belling, vários outros atletas iam lá para ajudar a treinar, uma coisa que pouca gente sabe. Eu treinei muito com o Renzo. Eu vim aqui para Barra Grande, não era nem a Barra Grande, era a academia do Jorge Pereira. E o Carlinhos sempre trazia um sparring, sempre eu machucava os sparring, né? Porque eu era rei de machucar. Porque na época, imagina, a gente treinava valendo cabeçada. Pô, então eu treinei com o Ralph, treinei com o Renzo, treinei várias vezes com o Jorge Pereira, treinei com o Gordo, MMA. Então realmente, pouca gente sabia isso. O Carlinhos puxou vários treinos meus aqui na Barra também. Foi a hora que o jiu-jitsu, eu era o maior inimigo da Barra Gracie, porque eu era o mais odiado da Barra Gracie, e eu odiava a Barra Gracie na época, né? Isso é outra época, é outro mundo. E o Carlinhos viu que era importante a vitória do jiu-jitsu para todos, foi quando o jiu-jitsu se juntou. Por isso que a gente brinca que é aquela casa que os cachorros brigam dentro, mas quando chegam cachorros de fora, os da casa se juntam. E foi justamente isso que aconteceu. O jiu-jitsu todo se uniu, junto com o Claudinho Coelho, lá do Galo, lá do Nobre Arte, que não posso esquecer, pô. Aquela turma da Nobre Arte também foi muito importante. Depois no final veio o Hélio Santana, de São Paulo. O que faltou? Faltou uma liderança. Entendeu? Nós não tínhamos liderança, entendeu? Não tínhamos nada. Entendeu? Depois dali, nós aprendemos. Ali foi um aprendizado que... Entendeu? Nós fazíamos tudo com o coração, né, cara? E não é só com o coração, né, cara? Entendeu? Coração não dá. Eu tava muito bem treinado, eu tava bem treinado, porque eu sabia, tinha lutado com o Rickson, né, cara? Eu sabia qual era da pica, né, cara? Eu sabia que tinha que vir muito bem preparado. Então eu fiz um treinamento profissional extremo. Uma dessa, cara, o Cássio fez uma coisa sensacional. O Cássio colocou uma menina, eu tinha uma academia de musculação, e o Cássio fez uma coisa do cacete.
colocou uma menina maravilhosa lá no treino, ela queria fazer aula particular comigo, só queria fazer aula particular comigo. Tipo, hoje em dia $1.000 pra fazer aula particular, 2 vezes na semana. Uma mulher assim de cinematográfica, eu falei assim, pô, mas que essa... Aí, eu falei assim, não, faz aula com o garoto aqui, o garoto... Não, eu queria fazer faz meia hora de aula comigo, não sei o que, aí começou a se insinuar e começou a querer me namorar. Mas o Cássio que plantou a garota lá dentro da academia, pra tu ver como eles eram fogo, né, cara? Eles botou a menina lá dentro da academia pra, entendeu? Pra ver como é que eram as coisas, pra namorar algum de nós, né? Estrategicamente eles eram perfeitos. O meu irmão Marcelo, ele não lutou porque foi um acidente, uma besteira, escorregou e na hora de se apoiar, estava ele e o Rickson Helson, ele escorregou numa tampa de bueiro, foi se apoiar e perdeu aquela pegada, escorregou, o cotovelo bateu no chão, aquele machucadinho foi aumentando, tornou-se uma bursite infecciosa. Marcelo motivadíssimo para lutar, queria aquela luta, mas a decisão sábia foi não lutar. Ele não teria condições, porque não conseguiu treinar, de fazer uma luta com aquela infecção que ele estava. Se é uma luta dura, eu acho que o Hugo ia subjugar o Marcelo Berg, vou te falar a verdade. Porque o Hugo também estava meio magoado, o Hugo tinha muito consideração pelo Molina, entendeu? E o Hugo tinha guardado aquilo pro lado pessoal dele. E o Marcelo Berg tinha falado umas besteiras, entendeu? Que ia pegar o Hugo antes do Natal, tinha umas besteiras aí que o Marcelo Berg tinha falado, aliás, entendeu? Aí levou um pouco pro lado pessoal. Pro lado pessoal é legal, né? Que vai mais motivado. No meio do treinamento de todos nós, a equipe teve uma divisão, dividiu pela vaidade. Todo mundo queria ser artista. O nego estava mais preocupado com o status de lutador e com ser artista de Hollywood do que com a representatividade que a gente ia ter com a vitória dentro da luta. O nego estava mais contando já com a luta sem a vitória do que com a luta com a vitória. O nego estava se programando já com a vitória sem lutar. Então o que acontece? O jiu-jitsu, acho que por estar mais receoso com a gente, se preparou emocionalmente e fisicamente melhor do que a gente, como os integrantes da luta livre já estão se achando campeão. Então o que acontece? Cara, os caras foram para morrer ou para vencer. Nós fomos lá para fazer um passeio, achando que a televisão ia passar, entendeu? Então por isso que o rendimento do Denilson foi bom, porque não treinou, eu não vi o Denilson treinando dignamente, não queria fazer tipo de treinamento que achava que não havia, porque não precisava, entendeu? Não se sacrificou. Entendeu? A verdade, não se sacrificou. Teve um dia que eu cheguei na academia e o Denilson estava comendo pão com mortandela com a menina no tatame. Eu tive que ir, entendeu? De vez de treinamento, estava lá, entendeu? Ele era solteiro na época, estava no lazer, entendeu? O Hugo se preocupou. O Hugo se preocupou, treinou. Eu me preparei bem, cardiovascular, mas vacilei, malhei muita musculação, não era para malhar. Eu tinha que fazer uma musculação para luta, eu fiz musculação para fisiculturismo, porque o cara que me treinou não tinha noção de treinamento funcional para luta, entendeu? Na época não existia. Foi um somatório de coisas que fizeram com que esse tenha se tornado, se não o maior evento, o maior acontecimento da década em torno do jiu-jitsu e do MMA. Mas moralmente eu senti que ele desabou ali, né? Que ele viu que ele não podia me bater nem eu por baixo. Essa luta foi a mais importante da minha vida. Acho que foi meu papel. O meu papel era sair na porrada. Na verdade é o seguinte, o que eu aprendi com o meu colega é o seguinte, perdendo ou ganhando tem que trocar porrada pro cara te respeitar, entendeu? Tiro trocado não sei te dou. A verdade é o seguinte, não interessa que o cara tá de fuzil, tu tá de 38, o negócio é trocar. O cara vai te respeitar, vai falar, o cara lá é foda, entendeu? Não pode amutucar e marcar pinote.